Roda a vinheta aí que Edmundo vai explicar essa história do zagueiro Pepe, ele mesmo, hein? Seleção portuguesa, Real Madrid, que acaba de se desligar do futebol turco. Edmundo vai explicar. Segundo Edmundo, ele foi oferecido ao Flamengo. Vinheta da bola. Olha aqui, ó, o Rubro... Ih, rapaz, o Rubro Negro tá brabo. Ele tá dizendo que... Ele tá dizendo que quando eu comando o programa, eu fico 1 hora no mesmo assunto, mas eu tô respeitando aqui os meus companheiros, o Rubro Negro. Vamos falar do seu Flamengo agora, então? Então se prepara aí, Rubro Negro. Vai ficar 1 hora falando. Fecha no Edmundo aqui. Não. Fecha no Edmundo. Tem 4 jornalistas aqui capacitados. Que história é essa, Edmundo? É que Edmundo, você circula nos corredores da informação. O que você ouviu? Diga pra gente. Eu ontem fui a um evento de futebol e tinha lá uma série de jogadores atuais, série de ex-jogadores, de jogadores de futebol, de assessores de imprensa, de não sei o quê. E me disseram que o Pepe tinha rescindido com o Besiktas e que tinha sido oferecido ao Flamengo. Com a saída do Hever, a possível saída do Hever, ainda não está fechado, seria um nome que a diretoria está pensando. Como o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, está na Itália, tentando o Miranda e tentando o Gabriel Barbosa... Aliás, o Wagner Ribeiro viajou também, tá lá. E aí, se não conseguir o Miranda, ele pensa na possibilidade de trazer o Pepe, um zagueiro experiente e com uma história lindíssima no Real Madrid. Ele é um dos zagueiros preferidos do Cristiano Ronaldo. Dizem até que uma das brigas com o Florentino Pérez foi porque o Florentino deixou o Pepe sair do Real Madrid. O Pepe tem uma história no futebol, quase 10 anos de Real Madrid, muitos títulos, não é mais nenhum jovem, mas tem bastante experiência. Se estiver bem fisicamente, eu acho que é um bom reforço. Até porque o Flamengo está perdendo o Hever, né? Isso. O Hever se que detém direitos econômicos ainda do Hever, Flamengo e Atlético Mineiro. O interesse aí do Atlético no retorno do Hever está tudo definido, tudo acertado. O Hever já aceitou a proposta do Atlético. O contrato, se eu não me engano, são 2 anos. E o Hever está retornando ao Atlético Mineiro. O Flamengo vai ao mercado. Vai repor essa perda aí, Fábio. E o Pepe está no mercado, né? Precisa. Aliás, com o Hever já precisava ir ao mercado. Sim. Porque você não vai ter o Juan. Juan vai parar. Agora ele está fazendo a recuperação, acaba o contrato dele em maio, com o fim do campeonato estadual, e aí ele pendura as chuteiras. Então você já não contaria com o Juan. Você tem 2 meninos, Léo Duarte e Tuller. 2 experientes, Rodolfo e Hever. Já estava faltando 1. Com o Hever saindo, para mim, faltam 2 agora. Um para titular e um para reserva. Você sabe que está dividindo aqui, o Paulo Henrique está dizendo, pelo amor de Deus, Pepe não. E tem um outro torcedor, o Luiz Andrade. Se vier o Pepe, eu busco no aeroporto. Vocês acham que o Pepe seria uma boa? Vamos lá, começa aí, vai lá, Facicani. O Pepe é o seguinte, quando ele foi titular absoluto do Real Madrid, absoluto até 2012, o Real Madrid com ele ganhou 2 campeonatos espanhóis. Aí o Real Madrid trouxe o Varane, francês, e ele ganhou a posição do Pepe, né, na bola. Tanto é que o Edmundo cansou de fazer Champions League e tudo, sabe como é que foi a história toda, né? O Varane é muito bom jogador, ele era dado como uma promessa e de repente estourou como esse baita zagueiro. Tanto é que nas últimas 3 decisões, e quando o Pepe esteve no elenco do Real Madrid, não na última que ele já tinha saído, né, dessas 4 Champions League que o Real Madrid ganhou recentemente, em apenas uma o Pepe foi titular quando o Varane estava fora, machucado, né? Nas outras o Varane foi titular em todas, inclusive em decisões de Mundial de Clubes, de Supercopa, enfim, uma ou outra decisão que o Pepe participou. Ele perdeu naturalmente o espaço dele. Mas quando ele esteve no comando da zaga do Real Madrid, o Real Madrid estava naquele período que o Barcelona era o time dominante, teve 2 campeonatos espanhóis. Mas ele na seleção portuguesa é uma unanimidade, tanto é que ele foi o zagueiro, inclusive eleito o melhor jogador da final França e Portugal, com o título de Portugal na vitória por 1-0 na Euro 2016. Eu acho assim, o Calheiros, é um bom zagueiro. Eu acho que ele foi muito supervalorizado em muitos momentos da carreira, acho ele bom zagueiro. Se perde demais com o lado da virilidade, né? Exagera muitas vezes em campo, né? Força, inúmeras vezes suspenso, inúmeras vezes... Imaginando se o Felipe Melo está dizendo aí, ele mesmo publicou nas redes sociais,
que estão sabendo mais do que ele, né? Que ele, por enquanto, fica no Palmeiras. Mas já pensou Felipe Melo e Pepe no Então, mesmo o time? Pepe é um cara que, se ele vem ao Brasil... Os jogos não terminam. O Pepe é um cara que, se ele vem ao Brasil com o estilo de jogo dele, e aqui o futebol, ele é muito mais, vamos colocar assim... Se eu usar a palavra aqui, cai o programa, então eu não vou usar a palavra. Mas assim, aqui é mais light, entendeu? Mais light. Então, se o Pepe entra com essa virilidade aqui, é cartão todo jogo, é igual o Felipe Melo. Eu acho, sabe o quê? O Quesada, Edmundo? Pelo que a gente tem visto de especulações, e o Flamengo está no mercado, bom, o Rodolfo Landim, presidente eleito, ele disse aqui no Expediente Futebol, né, que ele já trabalhava com uma lista, já há algum tempo vinha trabalhando, e certamente esses nomes estão surgindo a partir dessa lista que já foi elaborada há algum tempo. Mas pelo perfil, a gente vê que o Flamengo já traçou, que é um jogador experiente e um jogador tarimbado, com Copa do Mundo nas costas. Porque olha aqui, ó, Gil esteve nas sondagens do Flamengo, e se é que não continua, Miranda, e agora surge o nome do Pepe. O Gil eu acho muito difícil. Difícil. Mas em termos de perfil é isso, né, Quesada? Sim. A propósito dos três, eu traria o Gil, né? Porque é o mais jovem dos três. Eu também. Mas assim, para mim o Miranda, na dividida Miranda e Pepe, o Pepe vai quebrar o pé do Miranda, obviamente, né? Mas na dividida, se eu tivesse que escolher... Ele vai de Miranda? O Miranda para mim foi um dos grandes zagueiros que eu vi jogar. Vejo jogar ainda. Eu gosto muito do Miranda. Arrebentou no São Paulo, foi bem no Atlético de Madrid. Que a Inter também não ajuda, né? Aquele time da Inter também é uma nhaca nos últimos anos, mas fez grandes partidas por lá. Porque assim, a gente tem aquela ideia, alguns têm aquela ideia... Ganhou a titularidade da seleção. Sim, e alguns têm aquela ideia de que o zagueiro, para ser bom, tem que ser bruto. O Edmundo jogou com grandes zagueiros aí, que tinham técnica, mas sabiam chegar. Antônio Carlos, por exemplo, um cara de altíssima técnica, mas chegava junto também. Agora, chegar junto é uma coisa. Ser violento toda hora, o Pepe tem isso, né? Gente, fazer cara feia, olha só, querer bater. Qual foi o último ano que vocês viram do Pepe? Eu não acho legal. Qual é o último ano do Pepe? Vamos lá. Qual é o último ano do Pepe jogando que a gente... Que pergunta difícil. Mas porque se ele tá vindo... Ele jogou todos os últimos anos. Não, mas qual é o último ano? Ele jogou bem a Copa. Não comprometeu, jogou bem a Euro, como o Facincani falou. 2016. Sim, a gente está em 2018, já caminhando para 2019. Então, assim... A ideia é o seguinte, o que acontece? O Flamengo poderia muito bem, fazer uma zaga com Léo Duarte e Truller. A torcida não permite. Mas é exatamente a palavra... Mas precisa reforçar de qualquer forma. Fizeram, talvez... Olha, foi uma zaga que quando começou a encorpar... Atlético Mineiro e Palmeiras. Não é? Foram bem. Eles foram muito bem. Mas ele depois falhou num jogo, o Tuller aí levou uma culpa. Mas o problema não está... O problema não está nos nomes dos atletas. Falta experiência e essa nova diretoria também precisa mostrar trabalho. Sim. Por quê? Por que eles precisam mostrar trabalho? Porque o Eduardo Bandeira de Melo, para mim, foi um presidente excepcional, excelente. Para mim, minha opinião. Mas não ganhou. Essa vem com a obrigação também de ganhar. Para poder mudar a história, para poder fazer diferente. Aí eles não querem correr risco. Aí querem trazer jogadores mais tarimbados e que talvez, tecnicamente, nem vivam o melhor momento, entendeu? Só que a ideia de ter um jovem e um jogador mais experiente para dar equilíbrio ao sistema defensivo. Essa ideia é excelente. Essa é a ideia. Agora, pode funcionar, pode não funcionar. A verdade é que a gente é muito pautado, infelizmente. E a gente tem que falar. Né? A gente tem um programa aqui para dizer se vai dar certo, se é bom jogador, só o tempo vai nos dizer. Mas a memória que a gente tem do Pepe é um jogador que passou quase 10 anos no Real Madrid e na seleção portuguesa. Eu acho que é um bom handicap para chegar no futebol brasileiro. O Carlos Porto está escrevendo aqui que a gente está fantasiando. Não. Se você chegou agora, eu vou repetir. O Edmundo recebeu a informação, tem a informação de que o Pepe não é que esteja vindo para o Flamengo, mas que o Pepe foi oferecido ao Flamengo. O Pepe, que está se desligando do Besiktas, rescindiu o contrato, que está sem receber salários. Inclusive a informação, viu? O Edmundo já fez muito isso. O Pepe pegou
o dinheiro dele e pagou funcionários Sim. que estão sem receber no Besiktas. Fez ou não fez isso, Edmundo? Não precisa dizer o clube, mas fez. Já fez. Opa, eu sei disso. E o Pepe fez isso no Besiktas, está livre do mercado. E a informação é do Edmundo, que ele foi oferecido ao Flamengo. Viu, Carlos Porto? Então não é fantasia, isso é uma informação. A gente está dando aí, ó, aspas, para o Edmundo, que é um cara que circula, conhece muitos empresários, conhece muitos dirigentes e sabe o que está falando aqui. Bom, o Flamengo, gente, daqui a pouquinho a gente pode soltar a entrevista do Mário Celso Petraglia. Esse nome é complicado. Petraglia. Trava-língua. Que está lá em Luque, no Paraguai, para o sorteio dos grupos da Libertadores, que você vai ver hoje aqui ao vivo no Fox Sports, a partir de 9 da noite. Já já a gente volta lá com o Caetano, mas hoje o Mário Celso, o Caetano com muita propriedade, perguntou sobre o Pablo, né? Porque o Flamengo, a notícia é que tirou o time, né? Porque o Atlético está irredutível. O Flamengo chegou a 8 milhões de euros pelo Pablo e o Atlético só aceita 10. Mas o Mário Celso hoje no Paraguai disse o seguinte, que há conflito de valores Atlético-Pablo. E a leitura que eu faço, acho difícil o Pablo jogar no Atlético. Não sei se vai jogar no Flamengo, mas acho difícil. Depois que eu acompanhei essa declaração do Mário Celso Petraglia, hoje ao vivo no Bom Dia Fox, e já já a gente vai reproduzir aqui no Expediente, acho difícil o Pablo seguir. Luciano, só para entender, quando fala de conflito jogador e clube, é que o Pablo está pedindo uma grana a mais e o Atlético não quer. Eu acho que o Atlético está cometendo uma falha grotesca aí. Eu valorizaria. Pô, o cara é importante, pô. É que depende do valor que ele quer também, né? Então vende por 8 milhões. Então também é o seguinte, se você não consegue dar a grana que o jogador está pedindo, vende o jogador. E nessa entrevista, isso é simples. Só para trazer mais argumentos. Nessa mesma entrevista, nessa frase, ele completa com o seguinte: é difícil concorrer com o Flamengo, que ganha 20 vezes mais que o Atlético na distribuição de renda da TV. O Mário Celso Petraglia cita o Flamengo nessa entrevista. Já já a gente vai reproduzir aqui no Expediente Futebol. O Flamengo está dizendo que tirou o time. Mas depois que o Alexandre Matos, há pouco tempo atrás, disse pra gente esquecer o Borja, que ele não jogaria no Palmeiras, o jogador pintou no Palmeiras. Vou dizer o que eu fiquei sabendo, tá? Diga. O Flamengo ofereceu pouco mais de 7 milhões de euros para ter o Pablo. E o Atlético Paranaense só aceita se chegar à casa dos 10. Aí você vai falar, poxa, mas 7 e pouco milhões de euros até 10, a diferença não é tão grande assim. É grande. Se você coloca o euro a 4,4, como estava ontem, hoje eu não sei, mas estava 4,4 ontem, isso dá quase uma diferença. Então, aí o Atlético precisa saber o que ele quer, né? Ele quer